Bom dia! Está no ar o seu programa Voz de Correntes, falando com vocês, tá? São 8h30 da manhã aqui em São Paulo, manhã linda e maravilhosa. A vocês do estado de Pernambuco, meu abraço, meu carinho. E a vocês aí da cidade de Correntes, meu torrão, de onde surgiu a teia, é aquela aranha negra, né, que a gente fala, né, que ela pica e puf, já mata, né? Mas nós vamos ter que matar essa aranha. Vocês, o meu abraço, né, e o meu bom dia especial hoje, sábado aí, na cidade de Correntes e todas as cidades vizinhas. Mas antes de eu começar o meu programa, eu vou falar de um vídeo, né, que eu vou apresentar ele para vocês, porque há poucos instantes eu estava conversando na cidade de Lagoa de Ouro. Estava lá conversando com o Júnior, que é o candidato a prefeito, estava lá a vice-governadora, estava a deputada, e a gente houve um bate-papo, né, na cidade de Lagoa de Ouro, né, e que a vice-governadora foi hoje fazer uma visita especial àquele município. E a governadora e a deputada ficou feliz por estar lá em Lagoa de Ouro, porque diz que é a primeira cidade que ela pode pisar em ouro. A cidade em que o asfalto é feito em ouro. Eita, nossa, não é brincadeira, né? Então vocês da cidade de Lagoa estão felizes. A vice-governadora esteve aí, né? Almoçou com o Júnior, com os candidatos a vereador, né? E pôde pisar numa cidade que seu asfalto é de ouro. Pessoal, que alegria para nós, para toda a família 55, em receber a nossa vice-governadora Priscila Krause, receber a nossa deputada Débora Almeida para um almoço na minha residência, onde abrimos as portas, conversamos com os nossos vereadores, os nossos candidatos a vereadores, e conversamos muito, inclusive, sobre o futuro de Lagoa do Ouro, a necessidade do nosso município e, claro, firmamos parcerias para trazer projetos que possam fazer com que a nossa cidade possa crescer e se desenvolver. A vocês, o nosso muito obrigado. Para Lagoa do Ouro hoje, momento histórico para a nossa cidade, receber a nossa vice-governadora e a nossa deputada aqui para esse bate-papo. Muito obrigado, viu, Priscila? Júnior, eu é que tenho que agradecer muito pelo carinho, pelo acolhimento comigo, com Débora, com a governadora Raquel. Quantas vezes as pessoas perguntaram aqui por ela e dizer que a gente tá junto. E eu tenho certeza absoluta que um novo tempo para Lagoa do Ouro está chegando. E aí eu tenho um recado, aliás, um recado não, uma convocação. Até o dia 6 de outubro, é 24 horas por dia, pensando no 5-5 e pedindo voto a todo mundo para eleger Júnior Paulino, prefeito de Lagoa do Ouro. Obrigado, deputada. Obrigada a você, Júnior. Obrigada a Priscila, Raquel. Obrigada a todo o povo de Lagoa do Ouro. E eu fiquei muito feliz com o sentimento que a gente sentiu, né, vindo das ruas, das casas das pessoas, do coração das pessoas. Tenho certeza disso. Lagoa do Ouro vai viver um novo momento com o Júnior Paulino. A transformação está chegando aqui. E a parceria conosco, com a governadora Raquel Lira, com Priscila. Muita coisa boa tem para Lagoa do Ouro. Se Deus quiser. É 5-5! Valeu, obrigado, Lagoa do Ouro. Obrigado. Deus abençoe a todos. Simbora, minha gente! Falando tudo isso, agora eu volto para o meu torrão, Correntes, que é tudo vizinho, né? Acho que dá 18 a 19 quilômetros de Lagoa de Ouro a Correntes. Como hoje é dia de feira na cidade de Correntes, sábado, não sei se vai estar chovendo ou se vai estar sol, porque eu vou estar aqui em São Paulo, tá? É o dia que as pessoas vêm do sítio, vêm lá da Quebrangula, Areia, Pendurão, Cova Triste, né? Poço Comprido, Pau Amarelo, a Laje, né? Todos esses lugares as pessoas vêm para se reunir no sábado, aí na Praça da Conceição, na cidade de Correntes. Eu vou pedir uma coisa especial, né? Uma coisa especial. Eu vou pedir, já que o pastor aí gosta tanto e tem tanta fé em orar, e pedir a Deus para as pessoas, né? Eu vou pedir, pastor, faça isso hoje. Quando esse vídeo estiver no ar,
aí na cidade de Correntes, né? O pastor vá com as pessoas da igreja, lá no lugar, na feira, no lugarzinho aonde aquele inocente botava sua banca para vender suas verduras, né? E lá lhe foi tirado sua vida. E quem tirou sua vida, leve também, pastor. Leve o cordeiro do assassino, que foi o homem que o senhor estava orando na cabeça dele ontem, pedindo proteção a Deus por ele. Então, vá na feira agora e também ore ali naquele lugar, aquele lugar sagrado, que aquele inocente foi assassinado. Leve também ele, para que ele naquele lugar peça perdão a Deus pelo crime que naquele dia, num dia de sábado de manhã, ele e seu irmão, né? Eu prometi à família que eu não ia dizer mais o nome daquele corteiro de assassino, e promessa é dívida, eu não vou dizer, né? E o nego Luciano, leve eles, para que eles se reúnam ali no lugar exatamente onde aquele homem perdeu sua vida, e ore. Faça uma oração ali amanhã, pastor. Faça isso. No dia de sábado, quando tiver saído esse vídeo, faça isso. Mostre ao povo de Corrente, amanhã na feira, que a religião não tem partido. A religião é aquela que Deus nos ensina, amar a seu próximo como a ti mesmo. Mas leve ele, porque já que o senhor orou na cabeça dele, ele deve ter se arrependido de todos os males que já causou a cidade de Corrente. Ele deve ter se arrependido, né, dos estrupos que cometeu com as crianças de 14 anos, 15 anos, 16 anos aí dentro de Corrente. Ele deve ter se arrependido de ter tramado a morte daquele inocente na sua casa, lá na Rua da Bahia. Se ele, né, realmente naquele momento que o senhor estava com as suas mãos dizendo que era o Criador, ele deve ter se arrependido. Então mostre ao povo de Corrente hoje, no dia de feira, que ele se arrependeu do mal que causou aquela família. Os filhos que ficaram órfãos sem seus pais, né? E que se arrependeu, que ainda foi chorar ao lado do caixão do defunto e acompanhou até o cemitério para colocar na sepultura. É isto que o pastor tem que fazer amanhã. Mostrar ao povo de Corrente como age um pastor com as suas ovelhas. Como é que ele conduz seu povo diante do seu Criador. Se você, Ademilson da Rua da Bahia, se arrependeu ontem de todos os males que já causou ao povo de Corrente, e o pastor clamou a Deus pelo perdão dos seus pecados, então você tem que hoje, dia de sábado, ir no lugar onde o seu irmão, aquele assassino, tirou a vida daquele inocente. Participe da oração que este pastor deverá fazer naquele lugar sagrado, diante de toda a multidão de Corrente. E presente esteja aquele velho, eu não vou citar mais seu nome, em uma grande pessoa que são seus filhos. E você, nego Luciano, deveria estar lá também. Porque você, à noite, pegou a pessoa junto com ele e foi torturar lá em cima, no Alto de São José. Então, se vocês estão arrependidos dos males que causaram a cidade de Corrente, e o pastor chorou pedindo a Deus que o perdoe por tudo isso, e vocês se sentem arrependidos, vocês têm que mostrar diante a população de Corrente que são dignos de merecedor de receber do povo de Corrente o perdão também dos seus pecados, pelos seus assassinatos, os crimes e o sangue que derramaram por essa rua de inocente. Antes da gente fazer qualquer coisa, pastor,
Depende, a gente deve olhar. Porque lá nas escrituras está dizendo que ele vem como ovelha. Mas na verdade, ele é um lobo devorador. Mas havia muitas mãos ali em cima, tudo orando para que Deus o guardasse. Então vão orar amanhã, né? E depois da manhã. Mas hoje, vão orar hoje na feira. Para que todo mundo de corrente veja. Veja, olha aí. O pastor, Ademilson, Nego Luciano, aquele velho, vieram orar no lugar que tiraram a vida do inocente, porque esses se arrependeram dos males que já causaram a cidade de corrente. Aí sim, manda a filmagem para cá que eu vou dizer e eu vou falar a verdade. Mas quando fizer isso, né? Porque dentro de quatro paredes é fácil fazer as coisas. No meio da multidão, isso é que é o problema. Esse é que é o problema. Ore também, quando estiver lá na feira, vá orando por aquele que ele tirou a vida, junto com seu irmão, que levaram 3 semanas de tucaia vendo o horário que o menino saía para buscar o café, para eles matar o homem. Ore também por esse rapaz que está aqui na minha casa, por essa vítima dele, né? Ore por ele também, para que Deus lhe dê saúde, porque seu estado de saúde não é bom. Não é bom. Então, em suas orações, diga: Senhor, cuida daquele rapaz que está lá em São Paulo, sob a custódia de Zezinho. Não o abandone. Dele força, fé e esperança para ele conseguir continuar sua trajetória de vida e diminuir um pouco os seus sofrimentos pelas torturas que sofreu por esses carnibais aí de corrente. Diga isso em suas orações. Porque esse rapaz aqui precisa muito de oração, mas uma oração de fé. Uma oração que saia do coração. Uma oração que venha do Criador, aquele que nós amamos. E não aquele que tem rabo e chifre. Esse nós não queremos. Faça isso. E o povo de corrente vai lhe agradecer imensamente. Vocês aí na feira, vocês do sítio, aí no sítio tem homens aí de 1 quilate de ouro. Pessoas que, quando dá a palavra, morre em cima dela. Minha gente, eu conheço meu corrente até os meus 14 anos, quando aí eu vivi. Mas minhas lembranças, elas estão eternamente em minha mente. Eu me lembro de corrente que houve um tempo aí que não existia trabalho para ninguém. A seca, né? Mas tinha um homem aí que amava essa cidade. E sabe o que ele fez? Ele juntou todos os trabalhadores que estavam precisando e mandou limpar a rua de corrente. Ele mesmo, o pessoal de enxada, limpando o mato, não sabe, ele pagou para todo mundo ir na feira e fazer sua feira. Chamava-se João de Deus. Que Deus o tenha lá no céu. Que esse tem que estar lá no céu, né? Pense num homem de um coração de ouro. Pense. Ele não olhava política, ele olhava o povo de corrente. Porque ele amava o povo de corrente. Toda a sua vida foi dedicada ao povo de corrente. Isso eu tinha 10 anos. Não esqueci. Não. Porque isso ficaram em minhas memórias. Tinha o padre Pedrinho, tá? Que morava naquela casa do comércio. De vez em quando ele fazia um sorvetinho, né? Que era um tostão. Aí eu falei: padre, me dá um sorvete. Aí ele me dava um sorvete. Porque eu não tinha um tostão para comprar o sorvete, né? Essas são minhas lembranças de corrente. Eu não quero ter lembrança de corrente
de um corrente de corrupto, de corrente de ladrão, de corrente de assassino, de corrente de estrupador de criança. Eu não quero ter essas lembranças. Eu quero passar para os meus filhos, os filhos dos meus filhos, que eu nasci numa cidade maravilhosa. Uma cidade de qual eu posso falar das minhas memórias, das minhas lembranças aí. E vocês poderão falar também. É isto que nós estamos falando. Nós não estamos falando de política. Política vai, política vem. Mas as nossas famílias serão sempre nossas famílias. E quando você destrói uma pessoa da família, você destrói o resto todinho. Quantas famílias já foram destruídas nesses 12 anos aí de corrente? Quantas famílias? Essa semana agora, o mesmo que matou aquele homem, aquela criança, estava dando tiro de pistola aí na rua de corrente e lá no Alto São José. Você viu que ele não mudou? Não, o assassino não muda. Porque em seu cérebro doentio só tem uma coisa: perversidade. Ele deu as 3 ou foi 4 tiros aí na praça e depois foi no Alto São José com a pistola. Talvez a mesma pistola que matou aquele homem e aquela criança anos atrás. São essas coisas que nós não podemos mais conviver na cidade de Corrente. Nós não podemos mais. Isso tem que mudar, isso tem que ser passado e nós temos que ir para o futuro. E o futuro de Corrente, ele só pode vir quando Corrente se desenvolver, tem indústria, tem emprego, onde o jovem possa trabalhar, entrar de manhã numa fábrica, sair à tarde e depois ir para o colégio para se formar. Chegar ao fim do mês e receber seu salário, digno e decente e honroso. Enquanto isso não acontecer na cidade de Corrente, Corrente ficará na mão desses perversos, desses assassinos, desses que levam a cidade à miséria para ficar dando 100, 200 reais a cada uma daquelas pessoas para mantê-los como seus escravos, assim como o faraó fazia lá no Velho Egito. Mas nós não queremos isso. Nós queremos alegria e felicidade. Nós queremos o bem-estar de cada criança dessa cidade. Isso será possível quando houver uma mudança na cidade de Corrente. Isso será possível quando esses carnibais foram levados às barras dos tribunais e colocados no lugar aonde eles nunca mais poderão sair e perturbar a dignidade e a honra de nenhuma criança nesta cidade e nas cidades vizinhas ao redor de Corrente. Mas isto é vocês que fazem. Eu apenas levo até vocês aquilo que eu vejo e que é me trazido aqui. Agora, a decisão é vocês que tomam. A vocês, meus amores. A vocês da cidade de Corrente, a vocês de todas as cidades vizinhas. Cuide dos seus filhos. Observe como seus filhos estão agindo dentro de casa. Veja o comportamento dos seus filhos. Sente com ele. Pergunta o que está acontecendo, o que houve. Não deixa acontecer igual aconteceu com esse rapaz que está aqui. Agora são tratamento psiquiátrico, mais psiquiátrico. O doutor, quantos exames fez hoje? 3. Só agora à tarde fez 3 exames. Mas tem mais 2 marcados para segunda, já fez um monte. Né? E tem outro monte para daqui a um mês. É a consequência do que lhe foi feito em Corrente. É a consequência, né, de ter sido torturado e ter passado na mão desses carnibais. Porque eu digo carnibais, porque é o que são. Porque eu queria continuar falando ladrão.
Eu ficaria feliz continuar falando ladrão. Eu ficaria feliz dizendo que fez empenho e roubou. Eu ficaria feliz em dizer que roubaram para comprar fazenda, carro, gado. Eu ficaria feliz, mas do que dizer canibais que destruíram vidas de inocente, jovem de 14, 15, 16 anos. Isso me entristece. Porque o dinheiro vai se buscar e se luta e se consegue de novo. Mas as vidas humanas que foram destruídas, essas nunca mais retornarão. Por mais tratamento psiquiátrico que ele tem aqui, nunca mais sua vida será a mesma. Nunca mais a vida do seu filho, Ademilson da Bahia, será a mesma. Porque você já destruiu ele. Psicologicamente você acabou com a vida dele. Você vê que ele diz no vídeo: eu não vou chamar ele de pai porque ele não é meu pai. Se ele fosse meu pai, não fazia o que ele fez. Ele não vai se esquecer que você pegou ele na marra para cortar, deixar ele careca. Ele não vai se esquecer daquilo que você o torturou nunca mais na sua vida. Ele terá que passar por tratamento também, para que ele ainda possa ter uma vida digna e decente. Como ele disse, eu estou aqui com a minha manhã. Cuide dele. A senhora cuide dele, porque mãe é mãe. Não espere que este monstro chamado Ademilson da Bahia vá cuidar dele, porque não vai. Mas eu tenho certeza que a senhora, como mãe, vai cuidar dele com carinho e com amor. Isso eu tenho plena certeza que mãe é mãe. E o pai que ama seus filhos é pai também. Mas nem todos que dizem que são pai amam seus filhos. A vocês, no dia de hoje de sábado, ficam com Deus na cidade de Correntes, porque eu vou descansar o resto do sábado e o domingo. Na segunda, se Deus me der o direito ao fôlego da vida, eu estarei com vocês aqui novamente. Um abraço, um beijão a todos vocês do meu torrão querido, a cidade de Correntes.